A gente vem procurando encontrar no Evangelho do Nosso Senhor a forma mais legítima e verdadeira de servir a Ele. Porque se o propósito realmente não fosse esse, nós não teríamos nenhum interesse aqui de pregar a verdade absoluta que saiu da boca dele e da vida dele, tá? Porque o entendimento dele, a igreja, é que o que ele, na verdade, proveu para a nossa salvação não pode haver interferência de razão ou de necessidade humana, e tudo aquilo que nós vivemos e que a gente, na verdade, pratica aqui precisa vir dele. Ele tem que ser o autor e isso precisa ser legítimo. Alguns falam que isso é um fanatismo. Não, isso é originalidade. Isso é lealdade. Principalmente da parte de alguém, como eu e você, que se pontificou em viver a salvação dele. Isso é lealdade. A biblicidade, ela prega lealdade. E essa é a nossa realidade sempre aqui. Em qualquer tema que a gente aborde, em qualquer assunto que a gente trate, a luz tem que ser ele, o pano de fundo tem que ser ele, a razão tem que ser ele. Então não me estranha no que eu vou te pregar hoje aqui, porque se você me estrear, para mim você é ímpio e pagão, e não crente e cristão convicto. Tá? Então não me estranha, entenda. Eu preciso ser o quê? Aqui agora bíblico. Eu não posso tratar de sentimentos e de opinião pessoal. Se eu quiser, isso é a filosofia. Mas no meu caso aqui, a autoridade da fé é ele. E hoje o Senhor me pediu para trazer de púlpito esse assunto, onde se encaixa família e hereditariedade no Evangelho. Tá? E casou, que inclusive eu já tenho em mãos informações, para trazer no meu canal Verdade em 10 Minutos, que o Senhor tem me usado lá, e alguns irmãos, a desmantelar esse esquema da ONU com igrejas para poder aplicar a agenda globalista e aceleração de pautas voltadas exatamente para essa questão do controle mundial. E uma das coisas que eu posteriormente vou trazer no meu canal lá é essa informação, que é a novidade agora da ONU com a WA, que é um braço corporativo dela, fazer discipulado dentro da igreja com o seguinte tema: avivamento teológico para famílias. E definindo que a família ela seja uma espécie de reflexo ou ordem divina. Diga a família no sentido biológico, tá? Que ela representa ser um instrumento de transmissão de fé. É a sua opinião? E olha a didática, que eles definem evangelho. A criação de um estilo de vida. Isso aqui em termos técnicos, que eles estão trabalhando nas igrejas, em termos técnicos isso aqui é controle total, social e cultural dos povos. Eles constroem rotina, hábitos e costumes culturais com esses conteúdos e com estas abordagens tipo empreendedorismo e gestão. Tá? É essa tradução que nos autos ali, da WA e quem está metido com esse esquema de abordagem, que eles traduzem em evangelho, um estilo de vida. Essa é a didática. Tudo para quê? Para construir uma perspectiva de que a família, ela seja um instrumento de comunicação de fé. Aí você vai e procura a raiz desse conceito. E a raiz desse conceito é idealista, não é bíblica. Tá? E da onde surge, eu já queria abordar isso para você agora. Você é a favor desse conceito? De que família, matrimônio e trabalho caminham junto com a fé? Segundo os escritos sagrados do Cristo, são necessidades, não são prioridades. É diferente. O que quer dizer? Não caminham. Independem. Mas antes de entrar nesse ponto do que é bíblico, verdadeiro para Jesus, não para os homens, da onde surge essa ideia de que a família, ela seja, né, uma expressão, um reflexo, até mesmo uma ordem divina, do catolicismo. Só que lá no catolicismo eles denominam como igreja doméstica.
E lá, a remetente desse ensino define que a família, ela tem uma importância para o Evangelho. E ela seja tratada como um chamado divino. Formação de família, procriação, casamento, matrimônio, etc, etc. Então eu vou ler alguns pontos que estão lá. Tá? Nesse ensino que está na igreja evangélica. Você tem que entender que catolicismo e protestantismo é a mesma coisa. Só muda alguns detalhes. É o mesmo gerente, é o mesmo esquema, é o mesmo mecanismo. Tá? Inclusive isso, educacional. Aí eles aqui, definindo que a família ela seja, né, um instrumento de comunicação do Evangelho, inclusive tratado como um chamado de Deus para nós, eles especificam aqui. A família como parte de plano divino, como uma célula do reino de Deus, eu tenho que perguntar para Jesus, né? É isso mesmo? Tem que ser tratado assim? Família é um plano de Deus? E uma célula do reino de Deus. E o matrimônio, essa foi uma das coisas mais horríveis que eu já escutei, ou ouvi. O matrimônio, o casamento é um sacramento. Então, quando a gente escuta isso aqui de quem se diz Igreja de Cristo, a gente precisa realmente se alinhar com essas informações, com aquilo que Jesus pregou, com aquilo que ele ensinou e chegar a uma conclusão. É isso mesmo que nós vamos colocar para dentro da igreja e ensinar para o povo que está aqui como vendendo como evangelho? Ok? Esse é o detalhe. A gente segue a diretriz da ideia, do conceito, do pensamento, e a raiz disso não é Cristo, é a igreja, é o cristianismo, são as instituições. E um outro ponto importante disso que o pastor está falando ainda, dessa didática que está lá no catolicismo e surgiu de lá, eles definem por testemunho cristão a educação de filhos, a abertura à vida, que é a questão da procriação, e a ação social. E a solidariedade como um estímulo para a família. Que eles querem dizer que a família é uma base da sociedade. E que é importante que ela também tenha ações sociais. Isso é o que eles estão vendendo como evangelho. Surge do catolicismo e hoje a ONU está representando pela AA o que eles chamam lá da década de fazer discípulos. Para quem não ouviu ainda falar essa expressão, é o Jesus Cop, que é uma plataforma da ONU que agora ela está formando lideranças com essa visão empreendedora e gestora, e principalmente jovens, sendo arrastados exatamente para essa ideia, né, de levar adiante, de levar na frente esses ensinamentos para dentro das igrejas. Para vocês verem aqui, ponto que chega a questão, Karl Marx, eu não sei se ele fez uma crítica ou se ele era a favor, acredito que era uma crítica, ele definia a família como sendo um aparelho ideológico do Estado. E quem cumpria o papel? A igreja. E o que a igreja trabalhava para a família se tornar para o Estado? Uma unidade de força de trabalho, produção e consumo. Ou seja, é como se ele enxergou, não sei se ele criticou ou foi a favor, mas é como se ele tivesse enxergado o que eu já sei, o quanto a igreja ela é importante para o cenário político e para essa realidade de formar hábitos e costumes que realmente gerem revoluções industriais. O que nós estamos vendo aqui é uma técnica para construir segmento. Isso aqui é técnica para construir, elaborar, controlar rotina das pessoas. Você já parou para pensar? Se a humanidade realmente fosse livre para pensar e falar o que ela quer, que mundo que nós teríamos? 99% das pessoas falam condicionadas. Nós temos um controle de comportamento e linguagem. E pensamento também. Mais agora ainda, na era digital. Que todos estão agindo, né? E até mesmo pensando de uma forma controlada, porque não questionam, não buscam a verdade, não se interessam por ela,
E detalhe, é que nem gado. Você solta eles, eles vão exatamente lá aonde eles querem. Exatamente lá. Quem programou, quem está à frente liderando essas manifestações, ou até mesmo essa política de controle de massas, eles vão exatamente para a igreja que eles querem, para as faculdades que eles querem, para as universidades que eles querem, etc, etc, etc. Então, toda a nossa rotina, nosso cotidiano, já está desenhada há muito tempo para esse sistema. Eu falo até, na verdade, 10 minutos, a pirâmide funciona. Eles geraram esse esquema de segmentos, e divisão de classes, e tudo isso é controlado, inclusive, por esta realidade da falsa educação, do controle de informação. E eu estou entrando num ponto muito sério aqui. E qual? De vender isso como evangelho, e não é evangelho. Que é exatamente nesse mérito aqui que eu vou entrar. O que Jesus pregou sobre família? O que ele falou até mesmo sobre a questão da hereditariedade? Que para alguns tem relevância. Mas para Cristo não há significado nenhum. Bom, começando por esse ponto aqui. Nesse texto que eu li com vocês, Jesus rejeita qualquer hipótese de que o evangelho, ele priorize, defenda a formação de uma família biológica. Para o fiel, e inclusive para ele, que inclusive no catolicismo, eles dizem que a relação entre Maria e José era um padrão de família para Jesus. Como? Ela não era mãe biológica, ele nem considerou como mãe. Ele se encarnou e não nasceu de uma coabitação entre os dois. Como é que você pode definir aquilo ali um padrão de família cristã? Você é maluco? Você é louco? Mas é o que eles fazem com a teologia. Aqui nesse texto, o Senhor ele entra direto nesse mérito. Não há qualquer possibilidade, ele rejeita, de que ali na concepção messiânica dele, exista ali uma preocupação de gerar, de formar uma genealogia humana. Ou uma família biológica, como eu falei. O que ele define ali na doutrina? A prioridade é a família da fé. Entenda, ele não está desprezando, ele está separando necessidade de prioridade. Ele está deixando claro o que aqui? Que no chamado dele, família, como disse aqui, matrimônio, trabalho, ou qualquer outra relação do homem com a necessidade, não caminha junto com a fé. É necessidade, mas não é importante. Importante é ele. E aqueles que são da fé. Você está achando que o evangelho é duro? Não. Não se trata de rigor. Se trata da originalidade do chamado. Eu quero viver o chamado de Cristo. Tá, você quer viver o chamado de Cristo, mas a pergunta é, você tem disposições para arcar com as exigências dele? De obedecer às exigências, de corresponder às implicações doutrinárias que ele definiu, que são importantes para a salvação? A pergunta é essa. Por isso que vocês enxergam a nossa igreja assim, nessa realidade. E eu não me preocupo com isso. Mas aponto, isso daqui é um efeito desse materialismo, desse individualismo, dessa corrupção que está nesse mundo. Do que ainda está para vir. Porque agora ainda é só o começo. O pior ainda vai chegar. Mas eu não posso me deixar abalar nesse ministério aqui de saber que nós não estamos trazendo esses atrativos aqui para cima desse púlpito para encher a igreja. Para ser empreendedor, gestor, até mesmo psicólogo, que alguns aí são. E tratar exatamente esses temas aqui como evangelho. Não é evangelho. Ele definiu a prioridade. Ele definiu a prioridade.